Olá, eu queria hoje contar uma história interessante para vocês que aconteceu comigo e vou tentar resumir, na verdade, o que tem sido uma longa jornada, mas estava pensando nos vídeos que a gente grava para o YouTube e levando aquela brincadeira à frente de colocar um nome para os vídeos conforme os podcasts da BBC britânica. Acho que se esse episódio tivesse um nome seria The Tough Heist. Em 2017 eu tive um paciente com câncer raro, um paciente jovem com câncer raro que acontece em pessoas jovens, chamado carcinoma fibrolamelar. E alguns desses pacientes acabam desenvolvendo uma complicação que é o acúmulo de amônia na corrente sanguínea. E se esse acúmulo de amônia continua persistindo e ele vai se elevando, ele acaba colocando a vida do paciente em risco. E eu tive um paciente que teve exatamente essa condição, um grande aumento de amônia na corrente sanguínea, um paciente que tinha esse tipo de tumor. E a gente começou a tratar essa elevação de amônia com os métodos tradicionais que a gente tem. Às vezes isso acontece nos pacientes cirróticos. Então, basicamente, a gente foi utilizando os métodos que a gente trata o acúmulo de amônia na corrente sanguínea dos pacientes cirróticos. E o doente não estava melhorando, ele foi piorando cada vez mais. Ele acabou indo para uma unidade de terapia intensiva com suporte máximo, com intubação, ventilação mecânica, diálise, tudo que existia na literatura para tentar melhorar esse acúmulo de amônia. Até que eu percebi que algo estava errado e fui pesquisar a literatura e vi que 100% das pessoas que desenvolviam aquela condição, o acúmulo de amônia no carcinoma fibrolamelar na corrente sanguínea, levando ao coma e depois você tem uma herniação no tronco encefálico que levavam à morte, 100% das pessoas, até aquele paciente meu, haviam morrido com essa condição. Mas continuando avaliando o paciente, eu percebi que tinha alguma coisa errada, que provavelmente a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Apesar de parecer o acúmulo de amônio da cirrose, e todo mundo na literatura até então tentando tratar aquele acúmulo como da cirrose, que tinha algo diferente. Esses pacientes não têm um fígado cirrótico. Então eu entrei numa jornada louca, insana, uma maratona de estudar, e todos os dias estudando e pegando artigos desde 1971 para tentar entender o que estava acontecendo. Eu percebi que havia alguma coisa errada, que a gente não compreendia completamente aquela situação. E estudando até 5 horas da manhã, acordando às 6 horas da manhã para trabalhar, terminando o trabalho, voltando para os estudos, eu consegui entender o que estava acontecendo com aqueles pacientes e me veio uma ideia de uma proposta da via fisiopatológica do que estava acontecendo, na verdade uma disrupção do ciclo da ureia, e uma vez que eu entendi, eu pude criar uma fórmula para tentar tratar esse paciente. E tive autorização dos familiares para então testar essa fórmula. A gente conseguiu fazer muito rapidamente. O paciente estava internado no Hospital 9 de Julho em São Paulo. Rapidamente a equipe de farmácia do hospital manipulou aqueles componentes. A gente passou a administrar isso para o paciente e em 48 horas um doente que estava com uma ressonância mostrando que muito em breve ele iria falecer por herniação do tronco encefálico, entubado, em UTI, fazendo hemodiálise, em 48 horas ele estava no quarto conversando com a namorada. E ele gostava muito de jogar RPG, jogando RPG com a namorada. E foi uma experiência fantástica, assim, a gente percebeu que pela primeira vez na história um paciente naquela condição tinha sobrevivido. E eu fiz uma publicação científica sobre o que tinha ocorrido e com as minhas teorias, até então teorias, mas tinha funcionado o que a gente tinha proposto. Então, pouquíssimo tempo depois, assim que eu publiquei, 1, 2, 3 dias depois, eu recebi um e-mail endereçado a mim, dizendo se tratar de ser um pesquisador americano, ele fornecendo o nome dele é Sanford Simon, e me dizendo que era chefe da Biofísica Celular e Genética do Rockefeller Institute, que por acaso ajudou a construção do prédio da minha faculdade, a Faculdade de Medicina da USP, de Nova York, e também titular do Memorial Sloan Kettering. E aquilo meio que me causou uma certa surpresa. E até eu falei, pô, deixa eu investigar, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ver quem são essas pessoas. E o que eu fiz naquela época foi, como todo mundo talvez fizesse, foi dar um Google. E logo de cara eu começo a ver alguns vídeos de quem eram essas pessoas. E aí eu comecei a perceber que esse daqui é a filha dele. Eles tinham alguns contatos um tanto influentes, né? Estamos aqui na frente do Barack Obama. E realmente eu comecei a manter contato com ele, a gente teve uma ligação por Skype.
em que ele me contou a história dele. E o Sanford, ele é a pessoa no mundo que mais entende disso, de carcinoma fibrolamelar. E tem um motivo. Essa moça que vocês viram com o Barack Obama, na verdade apresentando o Barack Obama num simpósio, e tem vídeos deles na Casa Branca apresentando as pesquisas, essa moça que está aqui na tela, o nome dela é Ilana, ela é filha dele, e muito jovem ela teve um câncer desse, mas ela conseguiu se curar, e a partir desse momento ele começou a pesquisar, a vida inteira dele é dedicada ao carcinoma fibrolamelar, e fato é que hoje a Ilana é uma das geneticistas dele, e ela também trabalha com carcinoma fibrolamelar, então a gente pode ver vídeos dela apresentando os estudos dela para os presidentes dos Estados Unidos, para o Barack Obama. Então, na verdade, é um grupo super ultra forte dos Estados Unidos, e eu fui conversando com eles e a gente começou a fazer algumas coisas juntos. Um pessoal super bacana, ele é um cara super gentil, e foi muito interessante que nosso primeiro contato telefônico foi por Skype, e aí ele me perguntou: o que foi que você fez, como que você descobriu isso? E eu falei para ele: olha, na sala de casa, 40 artigos em cima da mesa, eu tentando juntar as peças até que me veio a ideia. E mais pro final da conversa ele falou: mas onde você trabalha, o que você faz? Eu falei: olha, eu sou cirurgião. E o comentário dele para mim foi: pô, eu não posso acreditar que eu tenho mais de 40 geneticistas trabalhando nisso e você, cirurgião, descobriu a resposta disso. E eu comentei com ele, falei: olha, a princípio é uma teoria, por que a gente não vai a fundo e tenta comprovar que minha teoria está correta? E a gente desenvolveu então o trabalho, e esse trabalho foi todo feito em Nova York. Na verdade, eu meio que acompanhei, não fui ativamente responsável pelo trabalho, até porque eles entram no nível de genética e de biofísica celular que eu nem entendo, e na verdade a gente não está nem mais falando de genética, na verdade a gente está falando de metabolômica, quer dizer, os nossos genes têm algumas coisas ali, algumas informações para serem lidas, mas não necessariamente elas são lidas. Então, quando você realmente quer saber o que está acontecendo com uma célula, você passa a analisar as proteínas, o metabolismo da célula. É como se o nosso código genético fosse um grande livro. Não significa que você vai estar lendo todas as folhas ao mesmo tempo, todas as páginas ao mesmo tempo. Então, você, através da metabolômica, consegue saber exatamente o que está sendo feito. E eles passaram a desenvolver esse trabalho com metabolômica para comprovar a minha teoria. E fato é que há um ano atrás eles concluíram todas essas pesquisas e concluíram que a minha teoria estava correta sobre o que acontecia. Então a gente validou o nosso trabalho. E em maio, 22 de maio do ano passado, a gente submeteu então esse trabalho para a revista Science. Se pensar nas duas maiores publicações científicas do mundo, não só falando de medicina, de qualquer tipo de ciência, a gente tem a Nature e a Science. A gente submeteu esse artigo para a Science e a gente não vinha com a resposta de se esse artigo tinha sido aprovado ou não. E sobre o que a gente vem falando sobre ciência, 2 dias atrás eu recebo um e-mail do Simon, que é esse que está aqui, e basicamente olha só que interessante que ele me diz: espero que esteja todo mundo bem. E depois de 12 meses de revisão do artigo, o editor principal finalmente gostou do nosso trabalho. O principal problema é que 2 pessoas que tiveram acesso ao nosso manuscrito em maio de 2022, quer dizer, como que é feito o trabalho, como a gente explicou nos outros vídeos, você manda um trabalho para uma revista, esse trabalho vai ser avaliado por pares, o peer review. Geralmente 3 colegas que têm expertise no assunto, eles vão avaliar o nosso trabalho e vão dizer se eles concordam com a publicação ou não e mandar a opinião deles para o editor-chefe, que vai dar a resposta final. E 2 desses colegas que receberam o nosso manuscrito não responderam, nunca responderam. E fato é que, continuando a ler o trabalho, nós sabemos que esses 2 colegas estavam tentando repetir os nossos estudos. O editor ficou também sabendo e concordou e quer que o nosso trabalho seja publicado imediatamente. O que significa? Que a ideia que a gente teve foi super boa. A gente começou a salvar vidas. Foi muito interessante durante esse tempo todo. Eu lembro muito de uma menina no Texas, que o pai era médico, que estava morrendo de encefalopatia hiperamonêmica com fibrolamelar. Esse colega médico do Texas me mandando e-mail: por favor, me fala o que você fez e tal. E ele conseguiu salvar a vida com o que a gente tinha descoberto. E na hora que a gente comprovou isso e tentou publicar, tentaram simplesmente roubar a nossa ideia. Então, colegas que receberam os nossos manuscritos simplesmente não responderam, tentando atrasar a nossa publicação,
para tentar fazer a mesma coisa que a gente e a partir daí tentar publicar um artigo primeiro com o nome deles. Então isso por um lado, essa história é uma das histórias mais legais, ou talvez a história mais interessante que eu tenha vivido na medicina até hoje, que para mim me dá uma satisfação pessoal muito grande, um orgulho muito grande de ter feito essa descoberta e depois ter envolvimento com um grupo tão importante e agora a gente ter a comprovação de tudo que a gente idealizou lá atrás em 2017, mas por outro lado mostra que, como a gente vem falando, o meio da ciência e da publicação científica é um meio muito complexo, que tem muitos interesses em jogo, mas graças a Deus nosso artigo na Science vai sair e eu espero que em breve eu possa ter essa satisfação de dizer que consegui publicar um artigo na Science. Um abraço, pessoal.